Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde, alegria, prosperidade para você. Iniciando mais uma semana de fé e milagres aqui na nossa Jornada da Fé, com as nossas pérolas de sabedoria. Fique com a gente, porque só está começando o Agir de Deus em mais uma semana frutífera. E hoje está comigo o meu genro, o Jefferson Júnior, que nós o chamamos de o Juninho. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, pastor Edson. Vamos juntos aí, que Deus os abençoe, a palavra vai ser maravilhosa. Ok, ele vai nos ajudar aqui na palavra, vai orar também. E se você deseja passar algum pedido de oração pra gente ou dar o seu bom dia, você pode através do WhatsApp do Agindo Deus Quem Impedirá, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Você pode também mandar um direct pra gente no nosso Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, e que Deus te abençoe. E vamos então para a palavra do dia. Em 1 Crônicas, capítulo 28, o verso 20 diz assim: E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Muito bem, gente, esse texto aqui é muito lindo, porque no versículo 11 do mesmo capítulo, ali quando Davi fala com Salomão, seu filho, e ele começa a explicar ali porque Deus havia dito a Davi que Salomão, seu filho, que estaria então construindo o templo, né? Por isso que falou o templo de Salomão. Então Davi já tinha o desenho, já tinha a planta, já tinha várias coisas, mas quem ia executar a obra era Salomão. Então vou chamar o Juninho aqui, que é o meu genro, que está comigo aqui hoje, entender o seguinte: aqui no verso 20 a gente lê um conselho de um pai para um filho, e aqui a gente vai tirar muita coisa boa. Mas é isso aí, a importância da paternidade, né? A importância de um pai, a importância de alguém que esteja na qualidade de instruir o mais novo a seguir e a fazer a coisa certa, né? Amém. Pastor Edson, hoje, né, na nossa sociedade atual, no momento que a gente vive, a gente vê que a paternidade, a masculinidade é algo que está sendo muito atingido e tem causado efeitos graves na sociedade. A pergunta que eu quero deixar aqui é: qual que é o legado que você está deixando para o teu filho? Qual que é o legado espiritual, né? Qual que é o legado na obra de Deus para construir? Qual que é o templo que Deus pediu para você construir, que Deus pediu para você construir e que você vai deixar para o teu filho construir também, né? Continuar essa obra. Porque veja, quando a gente fala de um rei Davi, a gente está falando do cara mais poderoso em influência e o cara mais rico da época. E mesmo assim, o que ele deixa para o filho dele construir é algo que Deus colocou no coração dele. Ele não falou assim: filho, cultive as cabeças de gado, filho, espalhe a cultura. Não, ele falou: termine o templo. Deus colocou no meu coração esse desejo, eu não vou realizar, quem vai realizar é você. O que você tem deixado para o teu filho relacionado a coisas divinas? O que você vai deixar? Qual que é o plano? Qual que é o templo que você vai deixar para o seu filho construir? Qual que é o seu legado espiritual para o seu filho? Exatamente, interessante. Eu estava observando aqui que a primeira coisa que Davi falou para Salomão foi o seguinte: esforça-te. Isso aqui é fundamental, minha gente. Aqui estou aqui do meu lado do meu genro, já falei já pela terceira vez, né? Mas ele é jovem, né? Está aí na faixa aí de uns 28 anos, né? Então é jovem. Então tem uma perspectiva de vida muito grande. Mas sempre Deus está falando para todo mundo: esforça-te. Você pode ser até jovem, mas se você não se esforçar, e tem esforço que não é necessariamente carregar um peso nas costas, mas é atitude, ação. Exemplo, você está desempregado e nós vamos orar para que uma porta se abra. Eu te pergunto, mas você tem feito a sua parte? Você está enviando seus currículos? Eu quero montar o meu próprio negócio, estou orando para Deus fazer algo. Beleza, está correto. Porém,
Você está fazendo a sua parte? Isso é bacana, Juninho, a gente tocar nessa área, porque aqui Davi fala, ó, filho, esforça-te. Ele sabia que se não tivesse esforço, boa vontade de fazer a coisa, poderia não render. Então, se esforçar, se engajar no projeto, né? Tem a disciplina, né? Eu acho que uma das chaves aí seria a disciplina também. Seja disciplinado, acorde cedo, faça as coisas com vontade, com excelência, né? E que você vai com certeza alcançar seus objetivos. Então, eu acho que o ponto principal da mensagem de hoje seria o conselho de um pai para um filho, né? Então, a ideia da paternidade. Eu não sei qual que é a condição do ouvinte hoje, eu não sei qual que é a condição de você que nos ouve, se você teve pai, se você não teve, se você foi abandonado, mas eu quero te dizer que Deus é teu pai, Jesus é seu pai, e Ele tem a melhor expectativa, Ele tem os melhores sonhos, os melhores planos para você. Quero que você acredite nessas palavras e fique tranquilo. Às vezes o teu pai pode ter te decepcionado, às vezes você não recebeu uma missão, não recebeu um propósito, tá meio perdido. Saiba que Deus, Ele tem o melhor para sua vida. Ele só precisa de um espaço. Ele precisa que você o convide para fazer parte do processo. E Ele é seu pai. Você tem um pai que te ama, você tem alguém que está prestando atenção em você, em todas as suas atitudes, em todos os seus momentos. Ele te conhece na sua casa, no seu quarto, na sua cama. Ele te conhece fora de casa, com seus amigos e seus relacionamentos. Deus te vê. Maravilha. Então tá, e outra coisa importante aqui, que Davi diz para ele, ó, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, não pode perder o ânimo. Se você ler aqui, Juninho, nós estamos com outra Bíblia aqui, olha o que diz o verso 20 nessa versão que está com você aí. Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Olha só. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, e meu Deus estará com você. Olha que lindo isso aqui. Gente, isso aqui é uma palavra inspiradora, que inspira você a aproveitar bem o dia de hoje. Principalmente você que já nos ouve pela manhã. Então aproveite bem esse dia, essa nova semana, com expectativa, com fé, com força de vontade, com ânimo e, acima de tudo, com a bênção de Deus. Se você está nos ouvindo, pode ter certeza, a bênção de Deus vai alcançar você. Você não nos ouve por acaso, seja você um jovem, ou de meia idade, ou um pouco mais, enfim. Não importa a idade, mas o importante é que você está conosco aqui e Deus está falando para a gente. Esforça-te, tenha bom ânimo. Aí ele diz, não temas. Em outra Bíblia diz, não tenha medo. Não tenha medo. Essa questão do medo é muito amplo esse assunto, mas é óbvio que todos nós temos aquele famoso medinho. Sabe quando está acontecendo alguma coisa, você se protege? Esse medo dentro da psicologia é normal. O medo, dentro de um certo limite, você se protege, né? Você fica mais prudente. Então isso todo mundo tem e até faz parte, ok? O que não pode é aquele medo que te bloqueia de tal forma que você não desenvolve na vida, você não prospera, por causa do medo te bloqueia. E você tem medo às vezes até de trocar de emprego, talvez você tenha medo de montar o seu negócio e você sabe que pode fazer, mas esse medo tem te aprisionado. Então tem esse problema, né, Júnior, de alguém ter esse medo e esse medo ele atrapalha. Então Deus está dizendo assim, olha, não tenha medo. Por que Davi falou para Salomão? Porque Salomão estava assumindo ali o trono, ia construir o templo, uma tarefa de rei, né? E o rei tinha várias funções ali, então fácil não era, como líder. Então por isso que ele estava falando. Mas para nós não é diferente, né? Não é diferente, nós temos que ter essa coragem e não deixar as circunstâncias aparentemente desfavoráveis ou o vento contrário nos bloquear com o medo obsessivo, né? Perfeito, pastor. Quando você vai pro antagonismo aqui, né? Então o medo é a falta de fé, né? Então, por exemplo, quando Pedro lá, ele anda sobre as águas, quando ele sente medo, é que ele afunda. Então até o momento ele estava todo cheio de expectativa, fé, esperança, entusiasmo. Só que quando ele sente medo, ele começa a afundar. Então não foi nem... o medo é a falta de fé, né? E falta de fé, o medo é como se fosse a fé na concorrência. Então toma cuidado, que você está pondo a sua fé, mas na concorrência. A fé em Jesus, ela realmente faz a gente não desanimar, faz a gente
perseverar e se entusiasmar e encher o coração de paixão. Espero que essas palavras entrem no seu coração, que você se sinta animado, sinta-se entusiasmado hoje e, como diz a Bíblia aqui, né, mãos ao trabalho. Amém, exatamente. A conclusão aqui é o seguinte: quando Deus fala para Salomão, esforça-te, tenha ânimo, não tenha medo, não fique apavorado, mas ele termina dizendo assim, porque o Senhor Deus... Isso aqui eu acho demais, gente, é muito forte isso aqui. Deus me deu a graça, né, com a minha esposa Eva, a gente tem um casal de filhos, né, uma Débora e o Ilquias. E então, quando eu vejo um pai falando isso do Deus que ele crê, eu acho tremendo. Olha só, Davi diz assim, porque o Senhor Deus, meu Deus, olha que lindo, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Olha só, quer dizer, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, né? Teve um relacionamento com Deus tremendo, teve as suas falhas, se acertou, mas ele ficou com essa marca, está na Bíblia. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora ele estava passando o bastão para um jovem, Salomão, se não falha a memória, em torno de 20 anos mais ou menos que ele estava aqui nesse período. Ou seja, então a gente percebe que Davi estava encorajando ele a se firmar em Deus, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é sensacional, né? Saber que eu, por exemplo, eu tenho uma felicidade de saber que os meus filhos, eu ensinei esses princípios, eu só ensinei e busco dar o testemunho. E eles apenas estão crendo, eles creem. Então, e eles estão tendo as experiências próprias deles. Então, o mesmo Deus que eu sigo, os meus filhos estão seguindo. Aqui está o meu genro também, da mesma forma, seguindo o mesmo Deus. Então, isso é tremendo em questão até de paternidade, né? De você falar, ó, siga o Deus que eu estou servindo, que a coisa está garantida, né? Perfeito, cara, perfeito. E o exemplo sempre vem do pai. E o pai é aquele que dá o destino, dá a direção. Eu desejo encorajá-lo a fazer isso com os seus filhos. Será que um dia você vai poder falar para os seus filhos, o Deus, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, vai cuidar de você, tenha bom ânimo e siga firme. Então é um legado que a gente constrói e deixa para os nossos filhos, deixa para os nossos sobrinhos, parentes, né? Às vezes, não sei, não pode ter filho, mas às vezes para um amigo, às vezes para o filho de um amigo. Deus é que sabe de todas as coisas e você é a pessoa que Deus escolheu para fazer a diferença na vida daqueles que estão próximos de você. E a paternidade, aquele que é firme em Deus, aquele que tem um pai de fato, ele tem destino, ele sabe quem ele é, ele tem sua identidade firmada em Cristo, em Deus. E eu gostaria de orar com você, orar por você, para que você restabeleça isso caso esteja faltando, caso você vê que dentro de você tem uma deficiência nesse sentido. Então, se você puder curvar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração, Deus, eu gostaria de orar pela vida desse irmão que entende que a paternidade dentro dele tá falha, existe uma lacuna, que ele possa perdoar o seu pai, que ele possa perdoar sua mãe, por mais que eles não tenham conhecido, por mais que não saiba quem é, mas que ele possa liberar o perdão e que ele possa seguir a sua vida, que ele também sinta-se um excelente pai, que ele tenha as ferramentas e a instrução correta para educar e cuidar dos seus filhos, que ele saiba que ele é peça fundamental. Os filhos dele o amam, ele é uma pessoa amada, inclusive pelo Senhor, e que se ele tem alguma resistência, que o Senhor possa mostrar a ele a sua paternidade e que ele possa ser transformado. E que o Senhor, como meu pai, possa ser também pai desse meu ouvinte, desse meu amigo que está agora aqui comigo nessa oração. Em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito tenha essa liberdade, que vidas sejam transformadas conforme as pessoas deixem que o Senhor opere. Em nome de Jesus, amém. Sim, ó Pai, concordamos com esta oração, cremos que está ligado na terra, está ligado no céu. Peço a bênção também na área econômica, financeira, de todos os ouvintes, inclusive dos agentes de Deus, aqueles que têm nos apoiado, plantado a sua semente de fé, ou vai plantar hoje uma contribuição para que possamos manter o projeto através de emissoras de rádio aqui no Paraná. Libera o Teu favor e a Tua graça de grande abundância e prosperidade para todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente querida, que você
Tenha um excelente dia para você que está nos ouvindo logo pela manhã pelas emissoras de rádio. Um grande abraço a todos, e você que nos ouve pelo nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, se possível, dá o seu like aí na mensagem e compartilhe esse link com seus amigos. Que Deus te ilumine. Obrigado, Júnior. Valeu, pastor Edson. Obrigado, ouvintes. Que Deus os abençoe e seguimos juntos aí a semana toda. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.